vibrar gratidão e alegria, para nós ficarmos preparados para o ensinamento de hoje. E assim, vamos então fechar os nossos olhos, acalmar bastante o nosso pensamento, acerenar as nossas emoções, percebermos a presença generosa dos espíritos que estão em nossos lares a nos envolver, a nos preparar para recebermos o evangelho de hoje. E assim, confiantes, serenos, unamos os nossos corações numa prece de imensa gratidão a Jesus. Querido amigo Jesus, mestre amado, amigo de todas as horas, estamos reunidos em teu nome, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos para o nosso estudo de hoje. Que tuas doces vibrações, teu doce olhar, possam nos alcançar nessa noite, Senhor, através dos teus mensageiros que aqui estão a nos envolver com tanto carinho, com tanta dedicação. Que os ensinamentos dessa noite possam florescer, frutificar em nossos corações. Que possamos nos alimentar desses ensinamentos e reparti-los com todos aqueles que convivem conosco. Agradecemos imensamente a equipe espiritual que nos envolve tão delicadamente nesse momento. Obrigada, amigos. Permaneçam conosco, nos amparando, nos intuindo, que cada um de nós que aqui está possa receber nessa noite aquilo que necessita. Ampliem a nossa compreensão, mas especialmente que o nosso coração possa se abrir para os ensinamentos do nosso Mestre. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, nós vamos começar hoje o capítulo 3. Nós vamos estudar do item 1 ao item 5. Capítulo maravilhoso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Enquanto eu estudava, fiquei pensando, gente, esse é o capítulo da esperança. Esse é um capítulo que vocês vão perceber, vão recordar, porque nós já o conhecemos, né? Ele é um capítulo que consola bastante a gente, mas estimula a gente a progredir. É como se Jesus falasse assim para a gente, olha, está muito difícil aí, acredita em Deus, acredita em mim, não é só isso que existe, há muito mais, há muitas moradas, há mundos maravilhosos que você pode habitar, e depende de você, e eu estarei convosco sempre. Então, é algo muito amoroso do nosso Mestre, que nos traz muita esperança, que nos consola nos momentos de adversidade. Por exemplo, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo agora. E nos estimula a progredir, a caminhar para um mundo melhor. Capítulo muito bonito, muito bonito. Uma alegria inicial. O capítulo, ele inicia com a passagem de Jesus. Eu vou ler a passagem e depois a gente vai conversar. É assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus, anotadas por João. Esse é o discurso de despedida de Jesus. Jesus, já sabendo tudo o que ia acontecer, reúne os seus discípulos e os consola. Vem trazer-lhes esperança.
É importante a gente localizar o que está antes desse discurso e o que está depois desse discurso. Antes de Jesus falar essas palavras, já tinha ocorrido o lava-pés, que é o maior exemplo de humildade que já houve sobre esse planeta. Porque Jesus lavou o pé de todos os discípulos. E lavar os pés era uma função dos serviçais, dos escravos, quando seus patrões chegavam em casa. Ele lavou os pés dos discípulos, dando para nós um exemplo de humildade e preparando os discípulos para o que ele iria dizer depois. É quando ele percebe também, quando ele sinaliza quem é o traidor e Judas sai, é quando ele diz que ele vai nos deixar um novo mandamento, que é para nós nos amarmos como ele nos amou. É quando ele fala com Pedro e sabe que Pedro vai negá-lo, né? E depois desse discurso, é quando ele fala para nós que ele vai nos enviar o Consolador prometido. Então, esse discurso de Jesus é um discurso longo, e essas frases que nós vamos ver hoje, esse texto que nós vamos ver hoje, está entre esses acontecimentos, né? Acho importante a gente, fiquei pensando como apresentar isso, fiquei pensando assim, vamos ver o que Jesus fala, mas vamos ver também o que ele exemplifica, porque Jesus é o mestre perfeito, e o mestre perfeito não fala só, ele mostra, né? Ele exemplifica. Então, nesse discurso, ele exemplifica muitas coisas para nós. Ele já começa antes, exemplificando a humildade, a compaixão pela atitude de Judas, a paciência com Pedro, né? Então, são exemplos que nós já devemos tomar para nós, né? Vamos ver, então, o que Jesus fala. Ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Creia em mim e creia também em Deus. Eu fiquei pensando, gente, essas palavras de Jesus, elas servem para qualquer situação adversa da nossa vida. Na adversidade, a gente se desespera tanto, e às vezes a gente sai fazendo tantas coisas que não nos levam a nada, e muitas vezes até pioram a nossa situação. Então, se a gente pensasse nessas palavras de Jesus na nossa adversidade, nas adversidades que nos envolvem nesse planeta ainda de prova e expiação, como nós vamos ver, seria tão melhor para nós. Não se turbe o vosso coração, não se desespere, não manche o vosso coração, não entre em desespero. Acredita em Deus, porque Deus é Pai, está olhando por todos nós. Acredita em mim, que sou governador espiritual desse planeta, que cuido de cada detalhe que aqui acontece. Nós temos vivido situações tão adversas, tão difíceis. Então, é uma receita de Jesus, é um conselho de Jesus que todos nós podemos usar a qualquer momento. E aí, quando ele fala assim, crede também em mim, ele fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. Querendo nos dizer, querendo nos apresentar todos os mundos do universo. Sobre as moradas, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, esse é muitas moradas na casa do Pai, vou deixar para a gente conversar separado, porque é o principal desse capítulo. Aí ele fala uma coisa importante. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, acreditem. Acreditem, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Pois vou preparar-vos o lugar. Quando ele fala vou preparar o lugar, o que será que Jesus está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que ele está sempre conosco e que ele está preparando a nossa próxima morada, que pode ser perfeitamente aqui na terra regenerada. Então ele vai nos preparando e vai preparando o lugar. E não nos deixará sozinhos, porque ele diz, estarei sempre convosco.
Em qualquer lugar estarei convosco. Não vos abandonarei, né? Imagina o que significava isso para os discípulos daquela época e o que significa isso hoje para nós. Nós devemos refletir sobre isso. Ele está preparando o lugar. Então, tantas coisas acontecem no nosso planeta nesse momento que talvez a gente não identifique que Jesus está preparando o lugar, mas ele está, porque tudo está sobre o seu olhar, sobre as suas mãos, sobre a sua coordenação. Ele é o responsável pelo nosso planeta, o criador de tudo que há aqui. Então, ele está preparando, que a gente tenha a esperança. E não diga, como a gente escuta tantas pessoas falar, tudo está perdido. Não. Nós não somos um barco à deriva. Nós estamos sob a coordenação do governador espiritual desse planeta, né? E Jesus é um espírito que não precisaria estar sempre conosco, não. Ele poderia já estar com o Pai. Não. Ele está sempre conosco. Por isso ele diz aqui, eu vou aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Nos dizendo que onde ele estiver, nós poderemos estar também, que ele estará sempre, sempre conosco. Que consolador isso, né? Que consolador. Quantos exemplos nós temos aí? Desde o lava-pés, como eu falei para vocês, a gente tem o exemplo da humildade. Nesse discurso de Jesus, a compaixão, a consideração pelos seus discípulos, o amor pelos seus discípulos, querendo trazer-lhes confiança, fé, a bondade de Jesus. Quantos exemplos? Sabendo tudo o que ia acontecer, quanta preocupação conosco. Quanto nos envolveu com amor e com confiança. Eu acho que Jesus também nos dá um exemplo de grande paciência. Porque se a gente for continuar esse texto, a gente vai ver que os discípulos, assim como nós, não entendiam quase nada, gente. Entendiam muito pouco, apesar de terem convivido com Jesus, de serem espíritos preparados para essa missão, até esse momento eles eram muito frágeis. Eles se fortaleceram muito depois que Jesus se foi, e eles aí espalharam um rastro luminoso pela terra. Mas então, até então, eles eram tão frágeis como nós. Quando Jesus fala assim, que ele vai para algum lugar, ele diz também que vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz para ele, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Não estava entendendo nada que Jesus estava falando. Nada, nada. Como nós muitas vezes não compreendemos muito bem, e muitas vezes compreendemos e não sentimos as palavras do Cristo, né? Felipe pede para Jesus mostrar-lhe o Pai. Fala, Felipe, mas você esteve comigo tanto tempo, agora você me pede para mostrar o Pai. Mas veja, a paciência com que Jesus explica aos discípulos é para nos fazer pensar. É um exemplo muito importante, porque eu não sei se porque eu sou um espírito muito impaciente, eu fiquei pensando, gente, olha o amor do mestre por eles. Saber que vai ser traído, houve tantas coisas absurdas como que esses espíritos que conviveram tanto com ele falaram, e assim manter a serenidade, incutir esperança, confiança naqueles a quem ele amava e ama. Então, são exemplos muito importantes que eu fico pensando que a gente deve refletir na nossa vida, como nós estamos nesses exemplos que Jesus nos trouxe. Frente à adversidade, como nós temos nos comportado. Frente aos erros dos nossos irmãos,
Às vezes a gente já explicou aquilo milhões de vezes para a pessoa, ela erra outra vez, e a gente fica tão impaciente e vibra coisas tão difíceis para a pessoa, né? Então, quantos exemplos nós temos aqui a seguir, né? Fiquei pensando a gente conversar um pouquinho sobre isso antes da gente falar sobre as moradas, né? Vocês desculpem, vou demorar um pouquinho, porque ainda estou meio atrapalhada com essa minha mão. Aí, Jesus fala assim, não turbe o vosso coração, não. Acredita em Deus, acredita em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos ler o item 2 para a gente entender o que são essas moradas. Recordar o que são essas moradas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade do mundo, dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, um malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, aqui, ele vem nos dizer que a casa do Pai é o universo e que as moradas são todos os mundos habitados do universo. Mas que elas podem ser também regiões ou esferas vibracionais que existem no mundo espiritual, aos quais nós vamos nos ligar, dependendo do que nós construirmos aqui. Então, são lugares não, que podem não ser circunscritos, ou podem ser, que nós encontraremos na erraticidade e que são construídos por nós desde já. Sobre isso nós vamos conversar um pouquinho também. Mas, antes de falar como são esses mundos, vamos nos encantar um pouco. Vocês já estiveram num lugar assim, numa fazenda, por exemplo? Acho que eu falo numa fazenda porque foi numa fazenda que eu tive essa experiência. Lugar bem escuro. E já deitaram e olharam para cima numa noite estrelada. Gente, que coisa maravilhosa, não é? A gente vê todas aquelas estrelas. O que vocês sentiram? Que grandiosidade, né? Todas aquelas são moradas. Todas aquelas são as moradas do Pai. Tem um livro que eu estava vendo, que é esse aqui, ó, O Grande Enigma, Leon Denis, e tem aqui um capítulo que chama O Céu Estrelado, que fala sobre as moradas. Não vou ler, obviamente, é cansativo, mas eu vou ler um pedacinho para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, leiam depois, porque é muito bonito, muito bonito. Mostra a grandiosidade do Pai e faz a gente entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Olha, vocês não turbem o vosso coração por qualquer coisa. Confia em Deus, confia no Pai. Olha quantas moradas, olha a grandeza do universo. Olha, sente. Era isso que ele estava querendo nos ensinar. Deixa eu ver se consigo, gente.
Tem um pedacinho assim, chama o céu estrelado mesmo. É difícil para mim, peraí. Assim, todas as estrelas nos cantam seu poema de vida e de amor. Todas nos fazem ouvir uma evocação poderosa do passado ou do porvir. Elas são as moradas do nosso Pai, as etapas, as soberbas balizas das estradas do infinito. E nós por aí passaremos. Aí viveremos todos para um dia entrarmos na luz eterna e divina. Espaços imundos, que maravilhas nos reservais. Uma noite estrelada, a gente pode perguntar, né? Em que mundo será que eu já estive? Para onde será que eu irei? Que mundos abrirão sua porta para mim? Que grandeza, que grandiosidade, né? Que coisa maravilhosa. Todas essas estrelas parecem nos sorrir como amigas esquecidas. Seus mistérios nos atraem. Sentimos que elas são a herança que Deus nos reserva. Mais tarde, nos séculos futuros, conheceremos essas maravilhas que nosso pensamento apenas faz aflorar. E percorreremos esse infinito. Bonito isso, né, gente? Que grandiosidade, né? Então, as moradas são todos os mundos habitados que compõem o universo. Esses mundos, ele vem explicar para nós, aqui no item 3, que eles não são todos iguais. Eles são diferentes uns dos outros. E os espíritos, eles trouxeram uma pequena classificação. Existem muitos graus intermediários entre um item e outro dessa classificação, entre um grau e outro. Mas, de qualquer forma, é bom a gente se localizar. Os espíritos nos ensinam que existem mundos que são primitivos. São mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana. São mundos onde a matéria predomina absoluta, gente. Pensemos no tempo das cavernas, é mais ou menos aquilo. Só a matéria predominando. Depois disso, o segundo tipo de mundo, vamos chamar assim, é o de provas e expiações. Esse nós conhecemos bem, porque é aquele que nós habitamos. É um mundo onde o mal predomina. É um mundo para espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos que estão aprendendo ainda, que se rebelaram demais. Então é um mundo onde o mal predomina. Sofrimento, dificuldade, doença. Mas há muitas moradas na casa do Pai, e não será sempre assim. Nós não estaremos sempre nesse mundo de provas e expiações. O próximo item é o terceiro tipo de mundo, os mundos regeneradores. Já pensou a Terra regenerada? O bem e o mal se equivalem. E ele fala aqui no texto uma coisa muito importante. Mundo regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Olha só. É o que a Terra está prestes a ser um planeta de regeneração. Né? Por isso, tantas coisas acontecendo. Mas tudo sob o controle do governador espiritual do planeta. Tem nada acontecendo que não esteja sob o olhar de Deus e as mãos do Cristo. Isso a gente precisa lembrar todo dia, viu, gente? Porque tem tanta coisa difícil acontecendo que se a gente não lembrar, despertam em nós emoções muito difíceis. Revolta, indignação. Nós já sabemos o mal que isso faz para nós. Isso engrossa as correntes do mal que envolvem a Terra. Então, nós precisamos estar muito atentos. Lembrar que a Terra tem um governador. Falou, eu vou estar sempre convosco, eu vou preparar o lugar.
E ele está preparando, podem ter certeza. Bom, e depois dos mundos regeneradores, existem os mundos felizes. Aí o bem supera o mal. E os mundos celestes, ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. O bem reina absoluto. Nós nem podemos imaginar que maravilha será um mundo desse, né? Uma coisa importante é que esses mundos, como a gente vai estudar durante o capítulo, eles têm condições muito diferentes uns dos outros. Tem mundos, como nós vimos aqui, que são inferiores à Terra, e tem muitos que são superiores, estão numa classificação superior. E entre essas classificações existem graus intermediários, entre todas elas, né? Cada mundo é apropriado para aquele espírito, para que aquele espírito ali aprenda e faça o seu melhor. Então, não tem ninguém em mundo errado. A gente está no mundo que a gente fala assim, nossa, mas essa terra tem tanta maldade, essa terra tem tanta... Então, ela é para espíritos rebeldes. Nós estamos aqui aprendendo. É claro que existem espíritos que já estão na regeneração, porque já conseguiram a sua transformação. Existem outros que estão lutando, se esforçando, como nós. E existem outros que estão completamente alheios a tudo que está acontecendo. Mas o Pai olha por todos. Desde o mundo primitivo, ninguém está abandonado. O Pai olha por todos nós. E ele diz aqui no item 5 algo importante também. Os espíritos encarnados do mundo não estão ligados a ele indefinidamente. E não passam nesse mundo todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Então, nós podemos vir de outros planetas, fazer uma parte do nosso aperfeiçoamento num planeta, outro no outro, né? Não estamos ligados. Quando o espírito atinge um grau de progresso, ele pode ser direcionado a um outro tipo de planeta que favoreça o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Isso é muito importante, né? Até a gente vai caminhando, vai caminhando, até chegarmos no estado de espíritos puros, né? Que habitam os mundos celestes ou divinos. Vamos ver. Então, quando a gente olhar para um céu estrelado, que a gente pense em tudo isso. Quando a gente estiver num momento de muita diversidade, que a gente lembre disso também. Que a Terra, ela está na segunda classificação, né? Tem muito pela frente. A velocidade, o progresso é uma lei, nós já sabemos. Então, todos nós vamos chegar nos mundos divinos. Todos nós. Agora, o tempo que vai demorar depende de cada espírito. Nós já sabemos disso. Depende do nosso esforço, né? Da nossa vontade. Mas é possível para todos nós. Ele fala também que a outra ideia de morada, não essas moradas fixas, é o estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, quando nós estamos entre uma encarnação e outra, nós estamos na erraticidade, né? É o período que se localiza entre uma encarnação e outra. E onde que nós vamos estar lá? Aonde será? Tudo vai depender do nosso corpo fluídico, do nosso perispírito. Nós sabemos que nós vamos deixar aqui na Terra o nosso corpo físico e vamos levar o espírito e o perispírito. No nosso perispírito estarão todas as nossas conquistas,
tudo que a gente construiu de melhor aqui, mas também todas as nossas dificuldades. É o peso do nosso perispírito, a densidade do nosso perispírito que vai nos atrair para lugares mais felizes, nos dando uma liberdade maior, tanto quanto mais estivermos evoluídos, ou vai nos atrair para lugares infelizes, lugares tristes de sofrimento. A cada um segundo a sua obra. Então, isso é uma coisa que nós precisaríamos pensar bastante, né, amigos? Tudo depende da densidade do nosso perispírito. Tudo, tudo, tudo. Eu vi um texto bem interessante aqui. Consigo escrever, então vou ter que olhar aqui. Ele está no livro Depois da Morte. Leon Denis também. No capítulo 33, A Vida no Espaço. É muito bom, ele conta muito, explica muito bem para nós como que é. Mas aqui tem uma coisa que ele fala, que eu vou ler para vocês. As almas colocam-se e agrupam-se no espaço segundo o grau de pureza do seu respectivo invólucro. É isso que nós estamos falando. A condição do espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra, a resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos. Olhe só, está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra, a resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos. A maior obra que o espírito pode construir é a si mesmo. É a reorganização do seu perispírito, como a gente já tem conversado bastante, né? Determinando a sua própria situação, acham depois a recompensa que merecem. Enquanto a alma purificada percorre a vasta amplidão, repousa a vontade sobre os mundos e quase não vê limites ao seu voo, o espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos globos materiais. Então, desde já a gente começa a construir esse local para onde a gente vai, né? Poderemos ser atraídos para lugares muito felizes, na dependência do nosso esforço para transformarmos as nossas más paixões, né, os nossos vícios, mas também poderemos ir para lugares mais sombrios, menos felizes, sempre em decorrência do que nós mesmos fizemos. Então, cabe aqui uma reflexão muito importante. Bom, a morada que nós estamos, se nós formos pensar nas moradas como os mundos que habitam o universo, nós conhecemos bem, né? É a morada, nossa morada é a Terra, um planeta de provas e expiações, prestes a entrar na regeneração, mas e essa outra morada que nós não conhecemos? Para onde nós vamos? Para onde você vai? É uma pergunta que deve nos estimular a reflexão e a transformação. Cada um de nós sabe para onde vai? Quanto tempo da nossa vida nós temos nos dedicado para nos transformarmos, para melhorarmos, porque todos podemos, e para irmos para um lugar mais feliz, para um lugar melhor. Não adianta só a gente falar, viu, gente? Falo isso por experiência própria. Nós falamos muito, mas sentimos pouco. Então, esse é um grande aprendizado. Eu sinto, de verdade, que é importante eu me preparar para a vida futura, que começa desde já, que já começou a vida futura. São perguntas muito importantes. Se nós pegarmos o céu e o inferno,
a gente vai ver muitos exemplos de como os espíritos sentem-se lá muito felizes, muito infelizes. Toda a obra de André Luiz traz para nós muitos exemplos da felicidade ou da infelicidade do espírito, sempre de acordo com aquilo que ele mesmo construiu. Então, como esse é o capítulo da esperança, que nós nos animemos, que a gente se esforce para ir construindo um perispírito cada vez mais leve, com a bondade, com a gratidão, com a gentileza, com a caridade. São coisas que a gente pode pensar no nosso dia a dia, fazer no nosso dia a dia, gente, que vai nos trazer muita felicidade desde já, porque a gente começa a se ligar a esses lugares desde já. Então, isso já nos traz serenidade, confiança e esperança. Que todos nós possamos refletir bastante sobre isso e nos animarmos. Há muitas moradas na casa do Pai. Como disse Jesus, se não fosse assim, eu não tinha dito. E Ele estará sempre conosco. Sempre conosco. Ele sempre voltará para nos buscar. Ele está fazendo isso a todo instante. Então, que a gente reflita bastante sobre isso, né? Agradeço imensamente a oportunidade, viu, gente, de ter estudado um pouco e estar aqui com vocês, tá? Para mim é muito importante, importantíssimo. O estudo do Evangelho, a reflexão sobre o Evangelho organiza muito meu pensamento. Então, sou muito grata por essa oportunidade, né? Eu vou ver aqui os comentários. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência só. Espera aí. Consegui. Bom, temos aqui o boa noite amoroso de todos. Muito obrigada pelas vibrações, pela sustentação. E vamos ver. Ah, tão gostoso, gente. Eu tô com tanta saudade de vocês todos. Meu Deus. Por isso esse momento é tão importante, vai nos mostrando que nós podemos nos encontrar sem estarmos fisicamente presentes, né? Lembra a gente que nós somos espíritos, né, gente? Que nós podemos estar um com os outros mesmo sem estarmos fisicamente. Ah, me emocionei agora. William, meu braço está melhorando muito, obrigado por sua preocupação, tá? Agora faltam só 4 semanas para tirar o gesso. Boa noite do Paulo. Aí o William faz um comentário aqui, vamos ver. Amiga Cris, será que quando Jesus disse, pois me vou para vos preparar lugar e voltarei, acho que o nosso mestre estava a dizer que deixaria em seus exemplos e ensinamentos tudo para que nós ouvíssemos, estudássemos e colocássemos em prática. E assim, através da nossa reforma íntima e moral, poderemos adquirir o nosso visto, o passaporte para uma outra casa do Pai, um mundo de regeneração. Embora que acredito que quando desencarnarmos, já mudamos de casa. Verdade, William. Quando Jesus fala que vou preparar o lugar, eu procurei isso em alguns lugares, assim, tem várias interpretações. Uma delas pode ser essa que você está falando, porque ele nos deixou muita coisa para que nós fôssemos aprendendo, para que nós fôssemos colocando em prática tudo que ele nos ensinou. Mas uma coisa que eu achei interessante, que quando fala, eu achei num estudo sobre o Evangelho de João, dizendo que quando ele fala que vai preparar o lugar, é porque ele está preparando essa morada nossa mesmo para uma outra fase, né? Aí eu me senti
muito confortada, porque a gente pensa que as coisas estão tão. A gente sabe disso, mas quando a gente vê assim, a gente sente mais, parece, né? Eu acho que está até aqui, William. Deixa eu ver se eu acho para te falar. Ah, eu não vou achar aqui. É nesse livro, ó. É o Evangelho segundo. Nós estudamos esse livro no lar já. O Evangelho segundo João. É aqui que ele fala que Jesus prepara uma nova etapa de trabalho para nós, num novo mundo, uma nova morada, né? E estará conosco sempre. Não sei se respondi a sua pergunta, William. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente. Ah, aqui, ó. Gi falou uma coisa muito importante. É preciso entender que as nossas moradas são também o nosso mundo íntimo. Pensamentos, sentimentos, desejos e emoções. Nossa morada espiritual já existe. Verdade, amiga Gi. Nosso mundo íntimo. O que nós pensamos, o que nós sentimos, nossas emoções. Tudo isso é que vai moldando o nosso perispírito, né, gente? Mais alguma coisa, amigos? Temos muita coisa para pensar e muitos motivos para nos alegrarmos, né? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Tem sim. A Valéria, nossa querida amiga. Ô, Valéria, tô com saudade de você, amiga. Importante suas colocações iniciais sobre os cuidados de Jesus para conosco. Realmente é esperançoso. Precisamos confiar que Ele está conosco sempre, que está nos esperando para novas moradas, que são as transformações do nosso ser espiritual. Olha, Valéria, eu pensei muito nisso essa semana, sabe? O cuidado que Jesus teve com esses discípulos, Ele tem conosco todos os dias. É uma questão de nós sabermos enxergar, né? Que está nos esperando mesmo, em novas moradas. Importante a sua lembrança. Tudo bem, amigos? Vai ter muita coisa linda nesse capítulo ainda. Hoje é só o começo, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a todos e vamos fechar os nossos olhos agora, pedindo a esses espíritos amigos que possam nos envolver com as suas energias superiores, benditas. Cada um de nós possa receber o seu passe, que cheguem até nós essas energias tão benfazejas, que elas possam se espalhar pelo nosso lar e que a nossa água possa ser fluidificada pela bondade desses espíritos que trabalham em nome de Jesus e que tanto nos amparam. E nesse momento, amigos, vamos fazer nossas vibrações. Vibremos pelo nosso planeta, pela sua regeneração. Vibremos por todos aqueles que sofrem nos asilos, nos hospitais, nos manicômios, nas ruas, nas prisões. Que todos possam receber vibrações de coragem, esperança e fé. Vibremos por todos os nossos irmãos que retornam à pátria espiritual em decorrência da pandemia. Que os espíritos generosos possam envolvê-los e ampará-los, assim como que as suas famílias possam ser amparadas. Vibremos por todas as equipes socorristas do espaço e da terra, por todas as equipes que trabalham
no atendimento aos pacientes encarnados e desencarnados. Vibremos por alguém especial para nós, envolvendo essa pessoa com vibrações muito suaves, muito luminosas. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E finalmente vibremos intensamente por nós mesmos. Amado Mestre Jesus, somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade dessa noite. Somos muito gratos por teu amor, por tua bondade, por tudo que o Senhor nos trouxe, por estar sempre conosco, através dos seus mensageiros, que nos estimulam ao bem e à caridade. Obrigada, Jesus querido. Obrigada aos amigos espirituais que nos envolveram durante o estudo dessa noite. Que eles possam permanecer conosco, nos estimulando, nos amparando em nossas reflexões. Assim, com imensa alegria e gratidão, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, será que eu perdi alguma coisa aqui? Espera só um pouquinho. Eu vou só fazer mais um comentarinho aqui, ó, que a Gi colocou. As obras mediúnicas nos ensinam as dimensões espirituais. Gente, André Luiz mostra demais isso. Vale a pena a gente ler toda a obra outra vez, viu? O William fala aqui, ó. Nossa amiga Gi relatou algo importante. Moramos onde nosso pensamento nos leva. É verdade. E assim já construímos a morada futura, tá? Josézinho, que saudade de você. Gratidão e saudades. Saudades, Zezinho. Gratidão. A Eliana. Que bom, gente. Foi uma alegria para mim, viu? Uma alegria muito grande estar com todos vocês. Desejo uma boa noite para todos, viu? Que Jesus esteja conosco, né? Nos amparando e nos protegendo. Muito obrigada, amigos, por essa oportunidade. Fiquem com Deus.